Bom dia, gente! Sejam bem-vindos ao Estado do Jogo, State of the Game, um programa originalmente transmitido pela Ubisoft, retransmitido aqui no canal, para a gente ficar sabendo das principais notícias que vão surgir aí do nosso The Division 2. O pessoal já chegou cedo no chat, vou mandar um alô para vocês aqui. E aí, pessoal, Fabiano Lima, bom dia, mano, Metralha BR. E aí, ele tá perguntando se vão nerfar a 12 no PVP. Agora, PVP tem uma nova meta aí, que é a 12 de cano duplo, né? Aquela que tem 2 tiros só, com o talento premeditação, que é um tiro só e caiu. Infelizmente, isso daí tá deixando o jogo bem ruim, pior do que até já estava, né? Pelo menos o PVP. Wesley Souza, ele tá mandando um alô aí pra galera do HTK. E aí, mano, Arena X mandando um abraço a gente do Japão. Um grande abraço a todos daí. Boca de Sacola. E aí, o Corade, Luiz Paulo. E aí, galera, beleza? Rodrigo RD. E aí, mano, bom dia pra vocês. O Primo Dido Oliveira. E aí, o Jonathan. Jean Lucas, Wallace Gomes, bom dia, pessoal, sejam bem-vindos aí, quase boa tarde. Negativo Ramos, quem nunca fez Alexton que atira a primeira pedra, né? Farmei muito lá, cara, muito na Alexton. E aí, Marcel Tenedini, beleza, mano? Bom dia. Ganhou a arma exótica aí, cara. Pô, que bom, parabéns. A gente aqui do time principal do DBR fizemos a raid mais ou menos aí umas 26 vezes e ninguém do time pegou, cara. Ninguém, sinceramente, ninguém. Não sei se a gente tá com azar, não sei se tá bugado, não sei o que é. E aí, galera, SGT Bond, beleza, mano? Dark Kill. Tudo bem, galera? Sejam bem-vindos aí ao Estado do Jogo State of the Game. Eu queria parabenizar o pessoal do DBR, que tá aí no chat, tá assistindo a gente toda quarta-feira, que é o clã que eu faço parte. Fomos o primeiro clã a finalizar a raid na plataforma PlayStation. Em seguida, nós fomos o primeiro clã a ter um tempo mais baixo na plataforma PlayStation. Pessoal, minha conexão deu uma falhadinha agora. Eu peço desculpas aí a vocês. Como toda quarta-feira, né? A raid realmente está muito difícil. Eles dificultaram algumas coisas, então não tá fácil pro pessoal do clã finalizar. E o pessoal tá conseguindo finalizar. Eles dificultaram o Boomer. O Boomer tá mais difícil. Ele agora tá healando com mais facilidade. Deixa eu baixar aqui. Eles dificultaram um pouquinho também o Buddy e a Lucy, que os cachorros estão se curando bem mais rápido também. E o último boss, a gente está sentindo que tem um fluxo de NPCs maior. É isso que a gente está sentindo. Realmente está um pouco mais dificultoso de limpar ali os NPCs. O pessoal tá esperando melhorias, né? Realmente tá um pouquinho complicado. Tem algumas partes do jogo que estão deixando a desejar. Eu não gosto de criticar o jogo, porque é um jogo que eu gosto muito. É um jogo que eu mais jogo, que eu mais joguei na vida. Então, eu critico pra que o jogo seja melhor, entendeu? É esse meu objetivo, não é criticar criticar e não jogar mais, até porque eu continuo jogando mesmo o jogo estando do jeito que está, e tem bastante coisa para melhorar, né? A munição especializada, por exemplo, tem momentos que não cai, tem pessoas com bug aí no coldre exótico que os NPCs finais não aparecem,
várias e várias outras coisas aí que a gente precisa com que o jogo mude, né? E infelizmente tá complicado. Pessoal, minha conexão tá bem esquisita hoje. Pode estar travando um pouquinho para vocês aí, mas não é a conexão de vocês não. Dá uma olhadinha no chat novamente para ver o que o pessoal tá falando. Pessoal, infelizmente as vagas no clã encheram. Entrou bastante gente no clã e infelizmente o clã tá cheio. A gente tá vendo o que pode fazer aí para ajudar mais pessoas. O Edu Silva tá pedindo melhorias. Dá para melhorar, né? Principalmente aí o PVP. O pessoal tá bem aborrecido com esse desbalanceamento aí das shotguns, porque tá complicado. Na verdade, isso já existia desde o início do jogo. Eu já tinha visto isso. Porém, não é uma coisa que eu gosto muito de jogar, que é de 12. E havia a meta que era das LMGs e das metralhadoras leves, então isso acabou que ficou de lado, né? Mas agora que as metralhadoras leves elas deram uma reduzida na quantidade de jogadores, o pessoal migrou aí para outra meta que é infelizmente aí a essa 12 que eu acho que deveria de ser forte sim, porque são só 2 tiros, mas não tão. Esse é o problema. O It's Panic tá falando que tá cada vez pior, matando com 2 tiros, cheio de bug. Realmente o jogo tá cheio de bug, pessoal. Infelizmente. Tem pessoas que não tem bug, e aí às vezes a gente quando critica a pessoa não entende porque a gente tá criticando, mas nem todo mundo tem os bugs que algumas outras pessoas têm, né? É bem aleatório. É um bug afinal, né? O pessoal, pelo menos aqui no chat, é bem unânime em relação a essas questões, né? Vamos lá, pessoal. Vamos abrir aqui a transmissão. Vamos ver o que eles têm a dizer pra gente aqui. You know, the housekeeping stuff at the start, and then I've got Bruce here who's going to tell us all about some of the things that are coming with skills. There's some other news, there's PTS stuff, there's a lot to talk about. So, I'm going to blast through the Parece que vão falar de mais um PTS e das habilidades também. Ele vai falar sobre o que tivemos aí de novidade na semana passada. Teve uma manutenção semana passada onde corrigiu a textura das armas. As armas elas estavam com um quadradinho escrito missing e não estavam aparecendo. Eles corrigiram também as missões do Gunner, onde alguns agentes estavam presos. Estão falando que corrigiram a munição da arma especializada. Isso não está corrigido. Eu joguei a raid ontem. Em alguns momentos, muita gente reclamando que a munição não cai. Ele está falando aqui. Ele está falando que há um bug no jogo onde estão pegando o talento do coldre exótico e transferindo para uma peça amarela. Isso não podia ser feito. E se você recalibrou, a sua peça vai voltar ao normal, ao que era. Eles vão reverter isso. Ou já fizeram nessa atualização de terça-feira, né? We fixed an issue with the Basilisk's armor during the special field. Provavelmente já corrigiu. As well. We are also currently looking at signature weapons, the Washington Airport 150 ammo bug. We know about that one, we're working on it. The long loading times and players getting error codes when logging in. Ele está falando que está ciente do bug da munição especializada. Realmente é um bug. Eu já cheguei a ficar com mais de 100 munições do Demolidor na raid.
great. But if you do have access, you can do that. Eles sabem disso e vão corrigir. On a permanent fix for that, though. We are also working on Foxtrot errors. These seem to be related to problematic servers on the west coast of the US, and we are actively working on that as well. When in doubt, blame California. Players can become stuck when dying when locked in place. So, e.g., when they are locked down by Riot Phone. We are looking at that. We're also looking into reports of increased difficulty. I think I've seen a lot of people. Tá falando aqui que alguns jogadores podem ficar presos aí após morrer, grudado naquela granada de espuma e não conseguir sair do lugar. Specialization ammo is a bug and will be fixed. Stop being monsters. I don't know who Steven is, but just... Ele tá falando da munição especializada, que é um bug. Eles têm que corrigir isso. A barrinha enche até o final e a gente não consegue pegar mais munição. Ele tá falando aí de uma conjunto de roupa especial, Twitch Prime. Para quem tem Twitch Prime, pode ganhar aí essa roupa grátis. No spoilers what teams and sports for now. I'm calling it. There's not going to be a cricket one missed opportunity with the Cricket World Cup, but whatever. A note on loot before we start talking with Bruce about this. We do know that loot is a big discussion in the Division 2 right now. Ele está falando que o loot é uma grande discussão no The Division e eles concordam com isso. Ele está dizendo que o sistema de loot precisa ser mudado. Alguma mudança que precisa ser agradável para todo mundo. Vamos ver, né? Loot needs some work. Tá dizendo que o loot precisa de melhorias, né, de mudanças. Hey, Hamish. How you doing? I'm doing great. So you have actually been on some Division stuff earlier for Division 1 because we did a podcast. Yeah. We talked about online. Ele esteve trabalhando no The Division 1, fez um podcast com ele. Narrative designer. Yeah. So designer de narrativa. Division 1 as a narrative designer. And kind of recently switched to the game design team, but you had previous experience as a game designer elsewhere. E agora ele está trabalhando no game designer do The Division. So when Massive first reached out to me, it was for a game design position. So in a lot of ways, I've kind of come full circle. Lucrécio Gama, e aí, mano, bom dia. O dano da minigun realmente está muito ruim. É uma arma que ela tem um potencial muito grande, mas o dano está muito baixo. Em certos momentos eu prefiro atirar com a metralhadora leve do que com a minigun. Realmente não tem muito sentido para uma arma que é uma munição difícil de pegar e é de uma especialização, não é uma coisa tão fácil assim da gente pegar, então deveriam de melhorar isso, né? Como melhoraram a .50, que é a arma da especialização do sniper, que agora tá, testem. O dano tá muito alto. Então, pessoal, o servidor de teste já vai começar e a gente já vai começar a testar as mudanças que teremos no jogo aí do primeiro episódio do ano 1 do The Division. Só no PC, pessoal, infelizmente. Because we're doing this because we want to test specific content and direct people towards those activities so we can get the best feedback on that. Sejam bem-vindos aí, vocês estão chegando agora, pessoal. Até agora disseram que vão melhorar o loot do jogo. Estão cientes do bug da munição especializada. Ele está falando agora que vai iniciar já o servidor de teste, nesses dias que estão por vir, e é só no PC. O servidor de teste já é para o ano 1 do jogo, episódio 1, que sai mês que vem, episódio 1. I wouldn't necessarily say it's an overhaul so much as it's bringing skills into the fold and bringing them to where they should be. Tá falando das habilidades, pessoal, que eles pretendem trazê-las aonde elas deveriam estar, entendeu?
A gente está pedindo isso desde quando o jogo saiu, que melhorem as habilidades, as builds de aparelho que sejam melhoradas. Existem pessoas que criam builds hoje interessantes, que funcionam, tá? Mas não são tão fortes quanto deveriam ser. Porque tem gente que gosta de jogar de aparelho só, e não consegue, porque você perde muita coisa em relação a uma build de aparelho. Parece que eles vão mexer, hein, pessoal. Essentially, the most viable skill builds tended to be things that revolved around explosive skills, but now those are even stronger and by orders of magnitude, while also making sure that things like the striker drone and the turret and the shield and ele tá falando que as builds de explosão vão se tornar mais fortes, mas outras builds também de escudo, de torreta e de outras coisas vão melhorar. Temos aí algumas melhorias interessantes, né, pessoal? Secrets. So we'll talk about skills in just a second, but here are some other things that are going to be on the PCS that you can expect. Blueprints shared over projects and control points, so alert level 3 and 4, and Anaya, who refreshes every week. This means that you can get any of the blueprints from any of these sources, meaning if you miss something, you can grind control points. That's cool news to people who are... Uma nova mudança, pessoal. Tem algumas blueprints, alguns diagramas. Okay, this was news to both. Alguns diagramas que a gente só pega fazendo post de controle e alguns só nos projetos. Ele está dizendo que agora todos os itens vão cair aí em post de controle ou em projeto, tanto faz. Muito legal que a gente não fica travado a só fazer projeto para pegar determinado certas blueprints. Pelo que ele está falando agora, os bosses dos postes de controle vão ter chances de cair exótica também. I can now get to 500 easier. That's the way I read this. Yeah. Sorry, what point were we on? The exotics. So they're dropping from heroic bosses, right? Like it's going to give people. Bom, ele está dizendo que bosses nas missões heróicas. Yeah, so like as far as I know. That's my understanding. Okay. But we should probably get to the next point. Let's get to the rest. This is cool. Exotics roll at max, everything, in accordance to their gear score. No downgrading damage when upgrading gear score. So if you have a 500 nemesis, you have the same 500 nemesis as everyone else. Uma correção que eles fizeram, que eles estão falando, é que quando você pega uma arma que está com a pontuação baixa, o dano baixo, e você vai tentar craftar ela novamente, ela pode ter a chance de vir com dano menor. Eles vão corrigir isso. Porque não faz sentido. Like I said before, the whole loot and gear and all of these sorts of things, that's the situation with it right now. I think it's fair to say, and this is my experience as a player, is that there are so many variables. Não, Elber, não vai cair não. Ele tá dizendo que vai cair nos bosses heróicos, das missões heróicas. Yeah, I would say that's fair. Okay, personal opinion, but I think that's just science. Yeah, that's the reality. I think this, even though we aren't talking about the design intentions of the game design team, we'll get. E aí, bode, grande bode do nosso clã IDBR, meu squad. E aí, mano, fez um post maravilhoso no Reddit lá. Galera que não viu, vai lá dar uma olhada. Yeah, because full disclosure, the things on this list aren't anything that I've worked on. Bode aí, ó, melhoria nas habilidades, hein, nas builds de aparelho. Já falaram aqui que vão fazer melhorias e vão buffar muita coisa. Fazer muita coisa ser viável, né? As much as I would like to, even though I feel a little bit spoiled because I get to be on state of the game when you announce all these great changes, you know. But it's Frederick's son's birthday, so he couldn't be here. But there are some other bits of news. Cassie, who I think, fair criticism, hasn't necessarily had the best stock of stuff, will now sell 500 stuff. Da Cassie, que é a NPC que é uma vendedora. So named items being the high ends with names, the shield splinter and that sort of thing. So you can buy it from there. That's pretty cool. É uma vendedora secreta. Bench upgrade will be available. It requires a 490 gun, a 490 gear piece, and material to make. After that, you can make gear score 500 items. Crafting. Recal works
from and to Ela vai vender crafting. itens melhores, pessoal, Let's go inclusive to nomeados. Cool. Okay, I'm not even going to read this next point because there's a video that I got sent from QC earlier, and it is that one. Let's just roll that video and let's not talk about it. It's freaking cool. Poggers? What? What is it, Hamish? Pog, man. Flashlight attachments for pistols. Coming in TU5. That is super Viram aí, cool. pessoal? This is what Frederick wrote to me. Muito legal. Attachments for pistols Colocaram can be found somewhere. Ellipsis. Very lanterna nas dramatic. pistolas. Maybe Muito in some legal. dark corners. Yes. I actually, maybe, who knows? I have no idea. I literally just saw this today. There is one more video, and I just love it. So can we show the other flashlight video? It's just so cool. Olha só, pessoal, que legal. The Ficou bem drama of bacana, cara. It is so Bem bacana. dramatic. Isso aí é um Yeah. pessoal que realmente Maybe there are parts pedia of the world isso. that no one's ever seen because it's been too dark. There's certainly some rooms I've entered that were pitch black and Mm-hmm. that I could have, I would have loved to have shown a light into. Cool. I love that. Very, very cool. I'm glad that we. Super cool. Então, Game Show, eles vão melhorar o loot dessa vendedora. Ela realmente só vende lixo, né? Resumidamente, mas vai melhorar. Eles estão dizendo que ela vai vender até... Ela vai vender até alguns itens nomeados. Ele tá falando que teremos duas novas armas novas. So there's a Carbine 7 assault rifle and what is called the Stoner LMG, both with new talents apparently. I don't have those talents. I haven't seen them. Uma metralhadora leve. They're pretty good. They're pretty good talents. Mas não são I can't exóticas, think hein, of them. pessoal? I São know armas for the normais. LMG in particular, it's like they're appropriate. They're appropriate. Appropriate. All right. We don't want to tell you. We don't want to misinform you as to what those are. But there you go. New weapons. I also. Wait. I don't even have it written in here, but I do have another image that I want to show you. Isso tudo, Which is, pessoal, é something- mês que vem, na I atualização didn't write it in here. que But teremos It is very cool. com o episódio 1 do jogo Yeah, com I come as prepared. missões. São 3 missões. So is this the next? I think yeah, these that are is the next points. one. Okay. Can we take a look at the other new image? That one. Olha Damn, que son. legal, cara. That's the new Danger Noodle gun. The Danger Noodle. I like it. Bem legal, hein? It's called the Diamondback. Yes. Which Thank is a rifle with the lever action. If you It's a didn't lever catch it, action can we rifle. actually just go back to that image? So you see there that, É that um lever rifle? action Caramba, down there, parece até uma by the tail escopeta. of the snake. That's cool. Have we had a lever Bem action legal. gun in the game before? There is a lever action in the game. Okay. I Que é don't remember, it's the 1886. 1938 or something like that. All right. From 1938 probably. Don't quote me on that, but it É is. in there. There is a lever 1886. action. É But this igualzinho one's essa. got a Danger Noodle on it. What about those Watch Dogs looking gloves? The BTSU gloves. What a great way to segue into our next topic of skills. So Okay. the BTSU gloves are a pair of exotic gloves that. Olha aí, pessoal, uma luva they're exótica no quite jogo. complicated, so I'm going to do my best to summarize. Okay. But basically, what they're going to do is make a hybrid skill build, and by hybrid, I don't mean weapon damage and skills. I mean a skill build that's using perhaps an offensive skill with a crowd control skill. And by alternating between the two of them, you're going to unlock and proc some pretty crazy effects. So we're looking Olha aí, at pro pessoal que gosta de jogar de habilidades, essa luva ela vai ser voltada para melhorar as habilidades do jogo. Você vai poder mesclar algumas coisas e tornar a sua build muito mais forte do que é hoje. It's now essentially going to almost behave like a little small grenade because where it lands is going to create an explosion based off of a status effect. So it could be Okay. fire, could be shock, could be bleeding. And that's going to affect targets. And then when things are affected, you start rolling more buffs, and it's cool. It's cool. So, but you won't experience this type of skill usage outside of using these gloves. That particular behavior of throwing a remote pulse and having it detonate like a little grenade, that's because of the exotic gloves. Interesting. What does BTSU stand for? Black Tusk Special Uber Special Unit. Unit? I don't know. No, just Put a pin in that wondering. one. Ele não sabe o nome Now da you're luta. team man.
I'm not in narrative anymore, man. No, but those gloves were designed by the guys at Red Storm. So Oh, okay. full credit to them. Cool. That's very. Vamos ver como é que essa luva vai se What comportar, else né? do you want to talk about before we get into the skills? Anything, or we should just get cracking with it? We should probably just dig into the I skills. think so. Vamos falar agora So, das pressing- habilidades. How should we do this? Well, start me with intentions, Good point. Good place to start. because I think we need to So- call it what it is before we get into it. Yeah, so the intention was to look at, where do we begin? So 4 weeks ago, no. So it all really started with taking a very rational look at what weapon damage is right now in the game and in terms of the meta. And it's quite high. You know, there's lots of builds out there floating around where you can do upwards of 2 to 3 million DPS with an assault rifle build, for instance. Okay. So we use that as kind of like a metric and a high watermark. And then what we then did is we got together as a group, myself, Frederick, Casper, Gustav, designers, and we said, okay, how do we bring skills close to that high Ele tá watermark? falando que As much para as poder possible. calibrar as habilidades, eles Not bringing tiveram que weapons down, observar but o dano que nós without temos nerfing hoje, que é weapons muito in any alto way das whatsoever, armas, how e do we tentar get levar as a habilidades 100% dedicated próximas skill ali build ao que up to temos that hoje kind of em power relação delta? a dano, né? Que o And dano das armas hoje a it was a gente tem um process, dano bem and alto. it was a fun process because it really allowed us to kind of take I guess like a holistic look at skills, their behavior, how they currently exist, how we would want them to exist, and then really kind of like essentially establishing identities and profiles for skills based off of our intentions, and then going from a sort of top-down approach initially to figure out how do we achieve that. So maybe, well, to make a long story short, it meant buffing skill mods, making them go from doing let's say you have 3,000 skill power, for instance, on live in TU4 right now. You could buff your turret. Let me check my cheat sheet, which is a document made for ants. So the old turret, a skill mod that buffs the damage on a turret, for instance, could go up to about 25 to 30%. That's how much you can increase the base turret damage by. Ele tá falando que o mod que nós temos hoje aumenta 30% de dano, por exemplo, da torreta. Caramba! Vão ter modificações que vão aumentar o dano da torreta, por exemplo, 150%. Ele está tentando, com isso, reduzir aí o espaço que nós temos de dano de build de habilidade, de aparelho e das de DPS. I'm here for the community, man. Like I gotta do right by them. Good on you. Good on you. And I've always wanted to punch you in the throat. I can't burst. I'm sorry. Jesus. Is it because I'm a flexitarian? Is that what this is all about? Okay. No. Okay, back on track. Full disclosure, Bruce and I are friends outside of work, but I'm not. I love you. All right. I love you too. Yeah, so this is the big change. Scaling is entirely different. That pertains not just to like the DPS, well, the power, but like haste as well. What's happening in that regard? Yeah, so we shrunk we try to eliminate the large discrepancy in power between weapons and skill platforms, and I think we've achieved that. There's more to skills though than just damage. So we also looked at Ele tá dizendo que há mais também nas habilidades, nas builds, não só dano, né? A redução de aceleração das habilidades, redução, né, do tempo dela. This is a problematic situation. So what we've done is we've essentially changed cooldown reduction to skill haste, which is something that goes way above 100%, and is a much healthier system for sort of the overall integrity. Está dizendo que a gente vai conseguir mais de 100% de aceleração de habilidade agora. Vai voltar bem mais rápido. Right now, when people log into the PTS, for instance, they will notice that the skill cooldowns are higher than they would have been otherwise with the same gear that you have. Yeah. However, because people don't use any skill power.
For sure. Or cooldown reduction. Tá dizendo que o because they're pessoal just que not running entrar skills. no However, we've done a few PTS já things vai to, notar que a balance aceleração this já vai overall. estar mais alta, So mesmo se all, você não ter feito cooldown nada na sua reduction that's build. currently on your gear right now is going to be renamed and rebranded to skill haste. We're also increasing the value. So Eles vão mudar cooldown o nome reduction da becomes skill aceleração. haste, and we've increased the value on your gear. We've buffed your now skill haste by 33%. So it's significant. It's significant. And this we can, I guess, segue from this into what's really interesting about the new cooldown reduction system in particular, and skill power and how things scale. So now, skill haste really does scale with your skill power. So if you have a lot of skill power, like let's say 2,000 or more, and you have a lot of cooldown on your gear, skill haste on your gear, which I have a build internally with just my gear and talents. I have 135 skill haste, 135% skill haste. And now with 3,000 skill power, you can then plug in cooldown reduction mods, which previously existed, but now instead of reducing cooldowns by 40 or 50%, some of them reduce cooldowns by up to 200%. Do the mods say skill haste or cooldown reduction? Skill haste. Ele tá dizendo aqui, pessoal, que vai haver redução na a aceleração da habilidade vai retornar mais rápido, com algumas modificações com até 200% de aceleração. Ou seja, vai ser um buff bem grande aí em aceleração e também no dano. Tem mods aí com danos bem altos. Numbers, schmumbers, Bruce. You captured some videos for us, and then Kevin and I made them into some comparisons, because I think that's where the true changes lie. Can we take a look at the first mostrar algum videozinho comparativo. What are we showing here? Siga-me? This is the new Siga-me. Aceleração de habilidade, pessoal. Cool. We'll actually loop vamos ver this, se eles vão testar o dano primeiro. So what you can see Nossa! here is Bruce doing Olha o some testing dano. in one of the gyms, which is what we do on the development side. You see time to kill. O dano tá bem alto, pessoal. The TTK and the player's time to be killed. Obviously, that's not what we're testing here. Yeah, ignore TTK here. I mean, absurdamente diferente. That guy in the head with his little sliver of health a lot sooner. Temos que ver como isso vai ficar diretamente no jogo, né? The old Seeker Mind is taking off roughly, if I'm not mistaken, it takes about double the time. Well, it's about two. It was taking 2 armor bars off of that named elite enemy. The new one is bringing it right down to a sliver of health. And That's a big change. This is I want to stress the fact that this is. São modificações, o Shelby. Podem haver até modificações de 200% de aceleração de habilidade. E vão aumentar o dano também. Tem algumas modificações com 150% de dano, onde hoje a gente só tem 30%. Okay, this is going to be on the PTS. I'm really glad that we're testing this stuff on the PTS before it goes into the live game, because these are big changes. Now, if we switch to the next one. Vamos ver mais um vídeo, pessoal. The bombardier drone. Ou o drone bombardeiro. So this one really Esse drone já tá fazendo um estrago hoje, né? Tem um dano bem alto. Nossa, hit kill. I think it was like, again, a couple of armor bars off on before. Now he's being essentially one shot. Yeah. And it's the first bomb that actually kills him. The bombardier drone is dropping 2 bombs. Foi a primeira bomba que matou o NPC. A segunda nem atingiu ele. Okay, interesting though. And again, I would stress, please do test this out on the PTS. A ideia deles foi o que eles falaram agora, trazer as habilidades aonde estão o dano das armas hoje. Porque hoje a gente tem um dano de arma muito alto e dano de habilidade muito baixo, então ninguém usa. Então eles tentaram levar as habilidades onde estão hoje o dano das armas, né, para poder valer a pena usar a habilidade. Precisamos, claro, ver como isso vai ficar no jogo, né? But it doesn't change the fact that now we've got an opportunity to really dial things in and get them where they need to be. I can tell you right now that certain things might feel a little bit underwhelming. Some things are probably going to feel a little bit overwhelming. And it doesn't necessarily mean that we want to nerf the overwhelming things, but we want to make sure that we have a healthy eco state of the game. Whoa!
Like that. like that. 10 out of 10. Should we show the? We have 3 more videos. I love this. This Tem is três so mais, good. turret. mais The 3 turret vídeos I aí, love Is it the pessoal. third one? I love Vamos the ver, turret. vamos ver I a think the torreta. turret is Whatever the the third third one is. Let's we'll, queue up the third one. Yeah. This one. Oh yeah, this is cool. So yeah, the deploy time. Yeah, so this one gives definitely like look at the time to kill 4 seconds to 0.9. Yeah. Yeah, That's a big change. it's significant. It's significant. Very cool. How about what's the next one? Yeah, if we take a video, look at video number 4. Yep, this one's great too. Okay, let's we'll, Temos mais um vídeo. So the intention, what I was trying to do here was show you how you can, because the thing that we haven't really talked about yet is how skills, it's not, you don't just have one skill, you've got 2, right? So there's a lot of synergy and there's a lot of Olha o drone de opportunity here. tiro, cara. And one thing that you can do in particular, and this goes back to how we wanted to, or how we approached the rebalance, is from a top-down perspective of what kind of builds do we want to. Eu não jogo de and what kind aparelho, of mas assim, eu builds, dou muito do valor we- a quem do we joga want the porque players é to be muito able to difícil. do, Você tem uma based resistência off of praticamente different kind of nem skill nula combinations. e você precisa se And, garantir you know, nas suas one option in habilidades e, particular como is era to no be The very Division, focused sustentar on um doing time single inteiro. target Então damage é with muito skill difícil jogar de aparelho. And a good way to do that is with the assault turret and the striker drone. interesting. And the interesting thing about this before and after is that in the after footage, the turret killed the heavy so quickly that the striker drone didn't even really have an opportunity to attack it. So I just kind of like let the footage roll, and you can see that a striker drone can now kill a heavy in, what was it, 9 seconds? Yeah, I was gonna say the turret's not even out yet. I destroyed the turret. Do we have, oh, you guys might have clipped it? I Possibly. Yeah. But interesting. Cool. Okay, yeah, so there's a slight. Yeah, it's only the drone. O Initially, it was pessoal meant to aqui be- no chat yeah, tá so com the turret opiniões with the striker divididas. drone killed the heavy in like 2 or 3 seconds. Okay. Right. And now, so this is okay. Another caveat, or another thing to keep in mind, or something to consider for everyone in chat, is that what you're looking at are enemies that are scaled for normal difficulty right now, which is a bit misleading. Okay. You're not going to be melting heavy tanks, chonkers, Yeah. in heroic missions. Sure. Or Chungus, is that the big current- Chungus? The big Chungus, the Chungai. Chunguses? So, but we've tested this internally, and the skills they feel with 3,000 skill power. Ele tá dizendo que você não vai derreter os NPCs nas missões heróicas, né? Mas houve realmente But that's the thing, if you um have aumento no dano, the como a gente equivalent pode of ver aí. 3,000 skill power, if you have that kind of a power delta with a weapon, you're melting all that content regardless as well, right? So that was the whole point. That's the intention, is to get skills up to the power threshold that a weapon build No, has. it'd be awesome to see some build diversity. I think that'd be Yeah. really cool. And again, I want to stress one more point though, is that at the end of the day, weapons are always going to be the kings of sustained single target DPS, because that's what they do. And you know, there's multipliers built into the weapon system, like headshot damage and crits and all that stuff that the skill platforms don't do, right? So I don't want our players to think that, oh, they're just going to make the game all about throwing auto turrets and you just let the game play itself. No, at the end of the day, solid FPS is going to be landing solid headshots. Ele tá falando isso, pessoal, que no final as habilidades não vão ser essenciais e não vão jogar pelo jogador, né? Ele tá dizendo que no final o jogo é um FPS, é um jogo de tiro. What's the last one that we have? This comparison. Oh, I E love vai this. continuar sendo shield assim. is back. Então, The time to be killed. So, olha o there you escudo. go. Olha isso, Keep on pessoal. going. Yeah, there you go. Time to be killed is what? Será que Yeah, temos we a actually volta have to do add a frame hold D3? in here because this is going to be This goes on and on. it's going to take a little while here. Yeah. I like it. Very cool. Yeah, like I said, I can't wait to see what builds people go with. And again, I would stress, make sure you get yourself on the PTS to test these things out. Give us data. Data and theory crafting is Bom, so o PTS cool. vai And entrar the agora no more PC, people a that are gente on vai the poder PTS, the começar more já a data we ver can get.
algumas mudanças em relação a isso, se foram boas ou ruins, né? Porque, como o pessoal aqui no chat está falando, algumas pessoas estão falando que vai ser ruim, algumas pessoas estão falando que vai ser legal e só testando para ver o que vai acontecer com o jogo, né? Dá uma passadinha no chat enquanto eles vão falar aqui das fotos. O que o pessoal tá falando. O Alan Santos está falando que todo mundo vai ficar de bolinha. Eu lembro dessa fase da 1.6 da Divisão 1. Pra mim foi a pior fase, porque morri muito pra essa bolinha, cara. Game Show tá dizendo que a Jade pode ser melhor de fazer agora com essas habilidades aí. E aí, Alberto Lopes, aí da ONG, grande mito. E aí, mano, beleza? Ele tá falando que gostou das habilidades funcionarem assim. Pois é, Shelby, agora parece que vamos ter um aumento aí de modificações. Vai ser maior do que temos hoje. And I also saw that Dot has the same handle on Instagram and also has a lot of Gundam minis. So, if you're into that, I would go o Game Show tá falando que agora vai ser ruim, porque vamos ter aí muitas habilidades na Dark Zone muito fortes e o pessoal só vai usar isso. Eu acho que não. Eu acho que se o cara for usar a habilidade, ele vai perder outras coisas. A gente tem que esperar pra ver como é que vai ficar aí o PTS, porque se o cara for um tanque com bolinha muito forte, ou alguma habilidade muito forte, o jogo vai ficar complicado. Eu realmente espero que não seja isso. Probably like level 1 million manhunt. Oh, totally. Yeah. I love it. Shocking fools. About to go right you. Damn. But yeah, Roy Mario can be found on Twitter, the handle there, Roy Mario Gaming. O Bruno Faria não tá gostando das modificações do jogo. O jogo, claro, tem falhas, né? Principalmente no PVP do jogo. Muitos bugs em relação ao PvE também. So go and check that out. Subscribe and I'll get commission. That's not how any of this works. Thank you so o pessoal já tá much, falando em mina guiada, coming build by. explosiva. Ele falou que as builds explosivas vão ter um aumento de dano. Absolutely. I hope. Yeah. Cool. It would be cool to do a follow-up, you know, like. O Denilson tá dizendo aqui que eles precisam melhorar o drone de defesa. Ele só protege parado quando você corre, você leva o dano. Eu reparei isso também, ele não consegue te acompanhar tão rápido. Tava pior, melhorou, né? Só que ainda não tá 100%. So make sure that you go there, download it, play it, thrash it, break it, do all of the good stuff. Boca de Sacola tá falando que já tem o personagem de aparelho e agora ele vai virar um semideus explodindo tudo. Vamos ver, né, pessoal, como vai ficar essas builds aí, as habilidades. Vamos ver como é que vai ficar isso tudo. Well, I don't know if you'll be here. Who knows? A week is a long time. It is. How wrong was Bruce might be episode 2 next week. We'll see. I smell a new segment. I do too. Stats with Yannick. How wrong was Bruce? Something else. Nailed it. All right, we'll see you again next week. We have some Division 2 photos for your enjoyment. See you later. Bye. Pessoal, parece que essas foram as novidades de hoje. Eu tô olhando aqui o chat de vocês. O Edu Silva tá me perguntando se posto de controle com a arma exótica. Não, vai cair nas missões heróicas que eles falaram. Eles não falaram do PVP, não falaram nenhuma modificação. Falaram de alguns bugs em relação à munição especializada, que ela não cai em determinadas parte. A gente ontem na raid, por exemplo, chegava naquela barrinha até o máximo e não caía nada. A gente ficava sem a munição da especialização. Basicamente o que foi falado hoje foi nenhuma correção de bugs, pessoal. Foi falado basicamente aí
das habilidades, do PTS que vão surgir no PC e das novidades aí do episódio 1, né? Que teremos aí mês que vem, do ano 1 do The Division. O Anderson tá perguntando aqui, questionando a dificuldade da raid. Realmente a raid vai ter uma dificuldade maior, a gente só não sabe ainda quando. Ele tá dizendo que vai ficar mais fácil com as builds aí, né? Pois é, pessoal. Esse aí foi o estado do jogo. Vamos passar mais uma vez aqui no chat. O pessoal tá reclamando muito aqui no chat, que eu tenho percebido, da questão da 12. Eles não vão mexer em nada, pelo menos até o momento não foi falado nada. Hoje no estado do jogo não há nenhuma manutenção programada. Infelizmente vai ficar do jeito que tá. A gente não vai ter correções dessa 12 que o pessoal tá reclamando tanto. E realmente eu nem entrei no PVP porque o PVP anda tão chato, tão sem sal, que eu realmente nem tenho entrado lá. Eu provavelmente vou jogar o PVP do The Division 1 até eles conseguirem consertar aí o PVP do The Division 2. Join me up, free room. Dá mais uma passadinha no chat aqui para ver quem tá falando aqui alguma coisa. O pessoal tá animado aí com a bolinha, né? Provavelmente a gente vai ter aí o retorno de algumas habilidades. A bolinha, quem sabe, tá inclusa aí. Zona Cega tá perguntando se acabou as escopetas. Não. Infelizmente não. Realização, infelizmente, com o dano bem reduzido. Deu uma travadinha na conexão, pessoal. Então, a minigun, não falaram nada também. A gente tem uma minigun aí com um dano muito baixo, que é a arma da especialização do Gunner. A gente precisa que eles aumentem para poder se tornar uma arma viável, né? Porque a todo momento que você usa, realmente ela não faz muita diferença. O pessoal aqui tá chateado, né? Porque eles esperavam mudanças no PVP. Eu também tô muito chateado, pessoal, porque eu sou 90% jogador de PVP. Eu tenho mais de 4.000 horas aí no The Division 1. E eu queria muito jogar o PVP do 2, só que infelizmente, por enquanto tá ruim, né? Vamos esperar pra ver o que eles vão fazer. O pessoal tá reclamando que a divisão das 3 Dark Zones aí atrapalhou. Isso eles podem corrigir aí numa próxima expansão de mapa. Eles podem unir as 2 Dark Zones de cima num mapa assim. Então eu acho que é viável eles fazerem alguma coisa, só eles quererem fazer, né? Eu não sei se realmente eles vão fazer isso. Vamos ter que ver o que eles vão mexer aí. Bom, é isso, pessoal. Esse foi o estado do jogo. Infelizmente não tivemos notícias aí do nosso PVP. Tivemos somente notícias aí das habilidades, que também é uma boa, porque o pessoal que joga o PVP também precisa de builds que sustentem o time. Então é uma boa. Eu espero que realmente eles não aumentem só o DPS, que eles aumentem também a sustentabilidade da build para somar no time. Há algumas mudanças também que eles não falaram aqui, mas eu sei que há.
há uma conversa onde eles estão planejando reduzir a pontuação dos sets, os verdes, né, de 6 para somente 4. Isso aí, juntamente com a luva exótica que eles estão informando que agora teremos aí no jogo, com mais 3 armas. Mês que vem, no episódio 1 do jogo, provavelmente a gente vai ter uma diversidade maior de build de aparelho, e aí a gente vai ver como é que vai ficar. Vamos ver no servidor de teste como é que isso vai ficar, mas por enquanto essas foram as notícias. Mandando um último salve aqui pra galera, o Clayton, Primodido aí galera, Antônio Souza, o Hendrix, Bruno Faria, Denilson, muita gente, pessoal. Muito obrigado a todos vocês aí que estão assistindo. Muito obrigado a todos que chegaram cedo aí também. O pessoal tá desde antes da transmissão começar. Eu peço desculpas a vocês que a minha conexão infelizmente está travando um pouquinho para vocês. E hoje a gente vai ter que ficar somente com essas notícias. Se tiver mais alguma novidade desse PTS, com certeza eu vou postar aqui no canal, ou então mando alguma mensagem aí para vocês. Um abraço a gente, e a gente se vê aí na semana que vem no estado do jogo, ou em algum vídeo que eu faça aqui no canal do The Division 2. Valeu a gente e até lá!